O Ministério de Evangelista. Texto áureo. Mas tu se sobra em tudo e sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4:5. Verdade prática. O evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. Ele é o arauto de Deus no mundo. Leitura diária. Lucas 4:18. Jesus, o maior evangelista. 2 Timóteo 4:5. A obra de um evangelista. Atos 21, versículo 8. Filipe, o evangelista. 1 Coríntios 1:17. Enviado para evangelizar. 1 Coríntios 9:18. O prêmio do evangelista. Lucas 4:18-19. O evangelista pregou a libertação do mal. Leitura bíblica em classe. Atos 8, versículo 26 a 35 e Efésios 4:11. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Objetivo geral: mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. Objetivo específico: abordar a respeito do envio dos 70, refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão e indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Introdução. A grande tarefa da igreja no mundo é pregar o evangelho de Jesus de Nazaré. O ministério de evangelista foi concedido por Deus para que, com a graça e paixão, as pessoas fossem tocadas pela mensagem do Evangelho. É um carisma de ordem ministerial que o Pai Celestial dispensou ao seu povo. É urgente que a igreja no Brasil proclame o Evangelho simples aos 4 cantos deste país, apontando para temas acerca da salvação, do perdão dos pecados em Jesus e do amor ao próximo. É bem possível haver frequentadores de uma igreja evangélica que nunca ouviram falar destes temas. O ministério do evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, estudaremos hoje procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso.
temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho e, em sua multiforme sabedoria, Deus dispõe para a Igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. Capítulo 1. Jesus envia os 70. Quando Jesus enviou os 70 para anunciarem as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou: grande é, na verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos ou uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmos. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que, na seara do Senhor, falaram em seu próprio nome e pregaram sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Proclamar o Evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados. A história da Igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da Igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Versículo 17. Mas, naquele momento, Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, e não a palavra do homem. O verdadeiro significado de desfrutar a alegria no Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho de poder, temos os nossos nomes escritos nos céus. No capítulo 1, nós aprendemos que Jesus enviou 70 para pregar a mensagem do reino de Deus e deu-lhes poder para a confirmação da palavra. Subsídio histórico. Evangelistas notáveis. John Wesley. Wesley foi fundador da Igreja Metodista. Ele tinha 37 anos quando começou a viajar e a pregar na Inglaterra. Além de esmerar-se na fé através do estudo das Escrituras, ele, juntamente com seu irmão Charles Wesley, dirigia-se às prisões para levar a mensagem de salvação aos presos, bem como aos trabalhadores e a outras pessoas da cidade. Charles Finney. Ele foi um famoso pregador avivalista do século XIX, que viveu para pregar o Evangelho de Cristo. Foi um homem de muita oração e paixão pelas almas. Ele participou do segundo movimento de grande despertamento espiritual em seu país, os Estados Unidos. Milhares de pessoas foram a Cristo por intermédio desse intenso ministério. David Wilkerson. O pastor David Wilkerson iniciou seu ministério no ano de 1958 em Nova York. Ali ele pregou para pessoas drogadas, marginalizadas, representadas pelas gangues locais. A obra A Cruz e o Punhal, mundialmente conhecida, narra esse período da vida de Wilkerson. Ainda há outras obras desse grande evangelista. Entre elas, Faminto por Mais de Jesus
e Toca a Trombeta em Sião, ambas editadas pela CPAD. Estes são apenas alguns dos muitos grandes evangelistas que a história registra. Capítulo 2. A Grande Comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Esta ordem é chamada de a Grande Comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciar o Evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. Nós lemos isso em 1 Coríntios 9,16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16,16. Aqui, o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus: os que creem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica do homem. Não há judeu, não há gentio. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno crendo ou não no Evangelho. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de shows. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas, a Europa se tornará num centro multirreligioso ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu. No capítulo 2, nós aprendemos que a grande comissão ordenada por Jesus de Nazaré ainda é uma tarefa inacabada. Subsídio teológico. O Evangelho do Reino. A mensagem de Jesus inclui um chamado ao arrependimento semelhante ao de João Batista, em Marcos 1,4. Donald English adverte quanto ao perigo de entender o arrependimento de uma forma estreita demais, como os pregadores evangélicos o fazem geralmente. Ele diz: fundamentalmente isso significa uma mudança de direção, dar meia volta e mudar a mente. Quando respondemos ao Evangelho, mudamos a direção da nossa vida em que deixamos de confiar no eu e outros ídolos para confiarmos em Deus. Contudo, tanto João Batista quanto Jesus foram bem específicos em relação às coisas das quais as pessoas precisam se arrepender. João disse a distintas categorias de pessoas as diferentes maneiras como eles podiam expressar seu arrependimento. Ele disse para as multidões: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. João Batista pediu aos publicanos para não coletar mais do que estavam autorizados a pegar. Ele disse aos soldados: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Lucas 3, versículos 7 ao 14. Jesus disse ao jovem rico para vender tudo o que tinha e dar o dinheiro aos pobres, para depois disso vir e segui-lo. Lucas 18, versículos 22 e 25. As coisas específicas ajudam as pessoas a entender o que o arrependimento envolve.
Tanto João Batista quanto Jesus também foram diretos em advertir seus ouvintes das consequências de não se arrependerem. Sabemos que a maioria das declarações da Bíblia sobre o inferno saiu dos lábios de Cristo. Hoje, muitos dos nossos ouvintes reagiriam de modo muito negativo se falássemos da maneira que Jesus e Paulo falavam. Desenvolvemos uma atitude em relação à nossa vida privada que, quando os pregadores mencionam especificamente pecados que exigem arrependimento, eles são acusados de serem intrometidos e de estar, de algum modo, fazendo algo inapropriado. Agit Fernando, na sua obra Ministério Dirigido por Jesus, página 128. Capítulo 3. O dom ministerial de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego euangelizo, isto é, transmitir as boas novas do Evangelho. Como um dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o Evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial objetivando propagar o Evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e para quebrantar as almas dos pecadores. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes, o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. O evangelista, cheio da graça de Deus, poderá tocar os corações com a mensagem do Evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus. Da mesma forma que o ministério de apóstolo e de profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Cristo. Não pode haver outro fundamento, senão a Cristo. O evangelista também deve, em tudo, ser sensível à voz do Espírito. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidões, seja para falar a uma única pessoa. Outro aspecto importante deste ministério é a habilidade que o evangelista tem na transmissão do Evangelho. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes o que lês? Atos 8, versículo 30. No capítulo 3, nós aprendemos que o papel do evangelista é exercer o ministério dado pelo Altíssimo como um arauto de Deus. Subsídio teológico. A palavra evangelista é encontrada 3 vezes no Novo Testamento. Os evangelistas estão relacionados junto com os apóstolos, profetas, pastores e doutores, como aqueles que são chamados para compartilhar a construção da igreja. Efésios 4:11. Filipe foi chamado de o evangelista em Atos 21:8. Embora fosse um dos 7 escolhidos para aliviar os apóstolos da tarefa de distribuir alimentos, em Atos 6:5, ele foi especialmente notado por sua atividade evangelizadora. De Jerusalém, ele foi até Samaria e pregou com grande sucesso. Atos 8:4. Dali foi enviado para evangelizar um oficial da corte etíope que estava viajando para casa depois de visitar Jerusalém. Atos 8:26. Então, pregou o evangelho desde Azoto até Cesareia, onde tinha sua casa. Charles Finney, na sua obra Dicionário Bíblico Wycliffe,
páginas 725 e 726. Conclusão. O dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo, para o fortalecimento e edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, ou seja, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não se pode apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Amém.